Bom dia a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, nós iremos responder uma prova completa, um simulado completo de português da banca UFG Verbena, ok? Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, escreva para mim aqui no chat qual é o seu concurso de interesse, se é SEDEF, SEDF ou Valparaíso. A Ingrid perguntou assim, vai ter material? Vai sim, Ingrid, eu vou mandar agora aqui no grupo. Hoje eu me enrolei um pouquinho, mas vou enviar. Escreva para mim aí no chat enquanto eu envio o material aqui no grupo da mentoria. Cadê? Ó, simulado. Cadê o simulado? Ó, simulado 3, português. Vou mandar em todos os grupos, tá? Simulado da aula de hoje. Simulado da aula de hoje. Escreva aí para mim no chat, por favor, qual é o seu concurso de interesse enquanto eu envio o material simulado da aula de hoje no grupo. Escreva para mim aí no chat. Ó, enviei o material, tá? A Tiane falou assim, SEDES, a Paula Valparaíso, a CDF SEDES, a Ingrid Valparaíso, o Luiz falou SEDES SEDF, a Tassi falou SEDES SEDF, a Cris SEDF e Valparaíso. Muito bem. Deixa eu só abrir aqui o material da aula de hoje. Eu já enviei lá no grupo. Deixa eu abrir aqui na página correta. E aí nós iremos iniciar o nosso simulado. Ó, simulado 3, Valparaíso. Lembrando, pessoal, que nós temos aulas ao vivo todos os dias, tá? De segunda a sexta. De segunda a sexta, às 7h30 da noite. De segunda a sexta, às 7h30 da noite. E aos sábados, às 9 horas da manhã. Aulas ao vivo todos os dias. Aí na aula de hoje nós vamos fazer o simulado 3, questões de concurso público da Prefeitura de Gameleira de Goiás, 2026, para agente administrativo. Quem vai fazer a prova do Valparaíso, esse simulado é perfeito para você. É só a mesa de travar aqui, e aí nós iremos começar esse simulado de hoje, ok? Vamos, querida, vamos, querida. Só um minutinho, aí nós iremos começar. Ó, voltou. Olha só, pessoal. Primeira questão. Primeira questão. O passado é conservado por ele mesmo. Nos segue por toda a vida. Nosso cérebro foi feito para guardar o passado e trazê-lo à tona quando precisamos. Para esclarecer uma situação do presente, se não esse truque do cérebro. Acharíamos que o passado continuaria presente, enlouqueceríamos. Tem uma válvula que registra o ano em que as coisas aconteceram, válvula que, quando sonhamos, é aberta. Mas e quando o presente não faz sentido? Quando passa a não existir? Quando vira um furacão de imagens, um vento que impede de se enxergar com clareza? É substituído pela memória? Não, pois, como não precisamos dela, já que não existem questões a serem esclarecidas no presente, a memória também se apaga. Texto de Marcelo Rubens. Questão. Ao tematizar a relação entre tempo e memória, o texto defende a ideia de que o passado, como um elo que nos liga à nossa ancestralidade, deve ser sempre valorizado pela sociedade. A lembrança, como uma atividade escrita nos sonhos, prescinde da saúde mental para continuar operando. O presente, como um tempo que sempre se esvai, exige mecanismos e aparatos técnicos de registro. A memória, como uma forma de explicação do presente, só permanece quando o homem faz sentido. Eu vou deixar o texto em tela para você durante um minutinho, depois eu volto nas alternativas. Um minutinho para você.
Um minutinho para você. Vamos eliminar algumas das alternativas. E aí, A ou D é a nossa resposta correta? Responda para mim no chat. A ou D? A ou D? Responda para mim no chat. Olha só, o gabarito da nossa questão é a letra D, tá? Ou seja, ao tematizar a relação entre tempo e memória, o texto defende a ideia de que a memória, como uma forma de explicação do presente, só permanece quando o hoje faz sentido. Vem comigo entender melhor essa questão. Olha só, o texto afirma que o cérebro guarda o passado para utilizá-lo quando necessário, especialmente para esclarecer situações do presente. Entretanto, desculpe quando eu me ausentei por dois, eu não ouvi o senhor já postou esse material. Mandei lá no grupo. O texto afirma que o cérebro guarda o passado para utilizá-lo quando necessário, especialmente para esclarecer situações do presente. Entretanto, quando o presente não faz sentido e deixa de apresentar questões a serem esclarecidas, a memória também se apaga, pois não há necessidade de acioná-la. Assim, a ideia defendida é que a memória funciona como explicação do presente e depende dele para permanecer viva. Olha só, gabarito correto, letra D, a memória como uma forma de explicação do presente só permanece quando o hoje faz sentido. Então, olha só, justifique o porquê da D é a correta. A alternativa D é a correta porque expressa exatamente a ideia central defendida no trecho. O texto afirma que o cérebro guarda o passado para trazê-lo à tona quando precisamos, para esclarecer uma situação do presente. Ou seja, a memória existe como uma função prática, explicar ou dar sentido ao presente. Em seguida, o autor questiona, mas e quando o presente não faz sentido? E responde que, nesse caso, a memória também se apaga, pois não há questões a serem esclarecidas. Portanto, o texto estabelece uma relação de dependência. Olha só, a memória só é acionada e preservada quando o presente exige explicação. Se o presente não faz sentido, ele deixa de operar. Então, olha só, a alternativa D traduz exatamente a ideia de ao afirmar que a memória, como forma de explicação do presente, só permanece quando o hoje faz sentido. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, ó, correção das alternativas. A letra D é a única que corresponde realmente ao argumento do texto. Letra D. Próxima questão. No trecho, ele é substituído pela memória, o pronome faz uma referência a vento, presente, furacão ou sentido. Vamos olhar aqui, ó. No trecho, ele é substituído pela memória. O passado é conservado por ele mesmo, mas nos segue por toda a vida. Nosso cérebro foi feito para guardar o passado e trazê-lo à tona quando precisamos. Para esclarecer uma situação do presente, se não fosse esse truque do cérebro, acharíamos que o passado continua presente, enlouqueceríamos. Tem uma válvula que registra o ano em que as coisas aconteceram, válvula que, quando sonhamos, é aberta. Mas é quando o presente não faz sentido, quando passa a não existir, quando vira um furacão de imagens, um vento que impede de se enxergar com clareza. Ele é substituído pela memória. Agora ele quer saber, ó, essa passagem aqui, ó. Ele é substituído pela memória. Vamos ver aqui na questão. No trecho, ele é substituído pela memória. O pronome faz referência a vento, presente, furacão ou sentido. Analise aí a questão, olha só. Um minutinho para você. Vamos lá, tirar algumas das alternativas. Ó, não é a A nem a D.
E aí, B ou C? No trecho, ele é substituído pela memória, o pronome faz referência a presente ou furacão? Escreva para mim no chat. O gabarito dessa questão, pessoal, letra B, tá? Vem comigo entender por que a letra B é a correta. Olha só. Letra B, presente, é correta porque o pronome ele retoma o termo central que vem sendo desenvolvido no período, garantindo a coesão do texto. Observe a progressão das ideias. Mas e quando o presente não faz sentido? Quando passa a não existir? Quando vira um furacão de imagens? Ele é substituído pela memória. Perceba que o sujeito introduzido é o presente. As orações seguintes continuam decrescendo esse mesmo termo. Quando passa a não existir, quem passa a não existir? O presente. Quando vira um furacão de imagens, quem vira? O presente. Portanto, ele é substituído pela memória, o pronome só pode retomar o presente, que é o referente lógico e sintático da sequência. Além disso, olha só, vento e furacão aparecem como metáforas explicativas do estado do presente. Sentido é apenas complemento da expressão faz sentido. Apenas presente é o núcleo temático que está sendo desenvolvido e pode ser substituído pela memória. Assim, a letra B é correta porque mantém a coerência, a coesão textual, identificar corretamente o antecedente do pronome ele. Questão até fácil, né? Próxima questão. No período, pois como não precisamos dela, já que não existem questões a serem esclarecidas no presente, a memória também se apaga. O trecho em destaque estabelece com a oração imediatamente anterior uma relação de sentido condicional, explicativa, causal ou consecutiva. No trecho, pois não precisamos dela, já que não existem questões a serem esclarecidas no presente, a memória também se apaga. O trecho em destaque estabelece com a oração imediatamente anterior uma relação de sentido condicional, explicativa, causal ou consecutiva. Vamos lá dar uma olhada? Olha só, pois como não precisamos dela, é o início. Ó, ó. Pois, como não precisamos dela, já que não existem questões a serem esclarecidas no presente, a memória também se apaga. Ele quer saber esse trecho aqui. Qual relação ele faz com a oração anterior? Ou seja, a partir de quando? Ou, na verdade, ele aqui, ó. Ele é substituído pela memória. Essa é a oração anterior. Ele quer saber, olha só. Ele quer saber no período, pois não precisamos dela, já que não existem questões a serem esclarecidas no presente, a memória também se apaga. O trecho em destaque estabelece qual oração o trecho em destaque estabelece com a oração imediatamente anterior uma relação de condicional, explicativa, causal ou consecutiva. Estou vendo que vocês estão tendo muito mais dificuldades quando é uma prova real do que questões seguidas de um mesmo conteúdo. Quando é para resolver prova, é a hora da verdade. E aí, pessoal? Vamos lá, vou tirar algumas das alternativas, ó. Vou eliminar a B, que alguém respondeu B, não é B, e também não é D. E aí, A ou C? Responda para mim no chat. O gabarito dessa questão é letra A, é letra C, tá? Uma relação de causa. Vem comigo entender melhor, olha só. Alternativa C, causal. Alternativa C, causal, é a correta porque o trecho destacado expressa a causa do fato de a memória se apagar. Observe a estrutura do período. Pois, como não precisamos dela, já que não existem questões a serem esclarecidas no presente, a memória também se apaga. Vamos organizar a ideia. Fato principal, efeito, a memória também se apaga. Motivo, causa, como não precisamos dela, já que não existem questões a serem esclarecidas no presente. As expressões como e já que, nesse sentido, têm valor causal, equivalendo a porque. Podemos escrever assim: a memória se apaga porque não precisamos dela, a memória se apaga já que não existem questões a serem esclarecidas. Isso caracteriza claramente a relação de causa, pois o segundo trecho explica o motivo
por- pelo qual a memória se apaga. Porque não é explicativa, letra B, embora, pois, possa induzir explicação, o que a questão pede é a relação do sentido estabelecido dentro do período, e semanticamente há uma relação de causa e consequência entre as orações. Causa, não precisamos da memória, consequência, ela se apaga, portanto, a relação predominante é causal. Gabarito, letra C. Próxima questão. Diz que um leão enorme andando chateado, não muito o rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher e desta lhe dissera poucas e boas. Eis que subitamente o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor que ele, já que tinha visto. É isso mesmo? Pisou-lhe a cauda e quando o rato forçava inutilmente para escapar, o leão gritava: Miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe. Não conheço uma criação nada mais insignificante e nojento. Vou lhe deixar com vida, apenas para que você não possa sofrer toda a humilhação do que lhe disse. Você, desgraçado, inferior, mesquinho, rato, e soltou. O rato correu o mais que pôde, mas quando já estava a salvo, gritou para o leão: Será que Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero repetir isso para ela com as mesmas palavras. Quer dizer, muitas e más, na grande hora psicanalítica que soa para todos nós, a precisão de linguagem é fundamental. Milo Fernandes. Próximo. A fábula é uma narração que se divide em duas partes. A narração propriamente dita, que é um texto figurativo em que os personagens são animais, seres humanos, etc. E a moral, que é um texto temático que reitera o significado da narração, indicando a leitura que dela se deve fazer. A fábula é sempre uma história de seres humanos, mesmo quando os personagens são animais. Francisco Platão. Qual moral, segunda parte do gênero fábula, complementa de forma coerente a narrativa e o sentido desenvolvidos no texto 2? Esse aqui é o texto 2, tá? O anterior ao texto 1. Qual moral, segunda parte do gênero fábula, complementa de forma sentidos desenvolvidos no texto 2. Afinal, ninguém deve levar desaforo para casa, afinal, ninguém é tão inferior assim, afinal, ninguém vive tão em paz assim, afinal, ninguém está livre de desentendimento. Um minutinho para você, questão em tela, responda para mim no chat. Na verdade, esse aqui, ó, é do texto 1, tá? Vamos eliminar aqui a letra A e a letra D. E aí, B ou C? Responda para mim no chat. B ou C? Gabarito dessa questão é a letra B, tá? Afinal, ninguém é tão inferior assim. Vem comigo entender essa questão, olha só. Porque, afinal, ninguém é tão. Comentário, letra B. Afinal, ninguém é tão inferior assim. Por quê? Na fábula, o leão, poderoso e dominante, descarrega sua raiva no rato, considerado inferior. No entanto, no final, o rato inverte a situação ao pedir que o leão escreva os insultos para que ele os repita a uma lesma. Isso revela que a ideia de superioridade é relativa, sempre haverá alguém que pode ser visto como mais fraco ou mais forte. Ninguém é absolutamente inferior. Gabarito, letra B. Próxima questão. No trecho, o rato correu mais rápido que pôde, mas quando já estava a salvo, gritou para o leão. A oração, quando já estava a salvo, acrescenta uma circunstância de modo, tempo, consequência ou finalidade. Um minutinho para você. A, B, C ou D? Essa questão é fácil. Responda para mim no chat. Não é a letra A. E aí, B ou D? B ou D?
B ou D, pessoal? Letra B, pessoal. Olha o tamanho da conjunção quando aqui, gente. Ó, quando. Quando expressa o quê? Tempo. Vem comigo entender melhor, olha só. Alternativa B, tempo é a correta quando a oração quando já estava salvo indica o momento em que a ação principal ocorreu. No trecho do texto 2 de Milo Fernandes, o rato correu o mais rápido que pôde, mas quando já estava salvo, gritou para o leão. Vamos analisar a estrutura. Ação principal, gritou para o leão. Oração subordinada, quando já estava salvo. Conjunção utilizada quando. A conjunção quando é típica de orações subordinadas adverbiais temporais, pois indica tempo, isto é, do momento em que algo acontece. Podemos escrever assim: o rato gritou no momento em que já estava salvo, o rato gritou depois que já estava em segurança. A oração não indica modo, não explica como ele gritou, consequência não é resultado de outra ação, finalidade não indica objetivo. Portanto, ela acrescenta uma circunstância de tempo, especificando quando o rato gritou. Gabarito, letra B. Próxima questão. A nota de rodapé quer dizer muitas e más. A nota de rodapé quer dizer muitas e más, provoca certo humor, por quê? Ao tentar conferir maior precisão semântica e literalidade a uma expressão já consagrada pelo uso. Propõe uma substituição lexical dos termos por seus antônimos, parônimos, hormônimos, homônimos ou heteronônimos. A nota de rodapé quer dizer muitas e mais, provoca certo humor, porque ao tentar conferir maior precisão semântica e literalidade a uma expressão já consagrada pelo uso, propõe uma substituição lexical dos termos por seus antônimos, parônimos, homônimos ou heteronômos. E aí, analisa um minutinho aí, olha só. Eu já vou eliminar aqui os heteronômos e os homônimos. Vamos voltar lá. E aí, vai ser antônimos ou parônimos? Cadê? Analisa aí. Ó, o gabarito dessa questão, pessoal, é antônimos, tá? Então, olha só. A nota de rodapé quer dizer muitos e mais, provoca certo humor, porque ao tentar conferir maior precisão semântica e literalidade a uma expressão já consagrada pelo uso, propõe uma substituição lexical dos termos por seus antônimos. Vamos entender melhor? Olha só. A alternativa antônimos é correta porque o efeito de humor decorre da substituição de uma expressão cristalizada por palavras de sentido oposto ao que normalmente ela significa. No texto 2 de Milo Fernandes aparece a expressão dissera poucas e boas. Essa é uma expressão idiomática da língua portuguesa. Seu sentido não é literal, significa que alguém disse muitas coisas duras, críticas ou ofensivas. Na nota de rodapé, o autor escreve, quer dizer, muitas e mais. O humor surge porque poucas é substituído por muitas, oposto de poucas, boas é substituída por mais, oposto de boas. Ou seja, há uma troca por antônimos, palavras de sentido contrário, rompendo com a expressão fixa e interpretando-a de maneira literal. Relacionado com o trecho 3, que explica que a fábula possui uma narração e uma moral e frequentemente utiliza recursos de linguagem para produzir sentido, percebe-se que Milo brinca com a linguagem ao desmontar uma expressão consagrada, criando humor justamente pela oposição de sentidos. Portanto, a substituição ocorre por palavras de sentido contrário, isso é, antônimos. Gabarito, letra A. Próxima questão. Ocorrem no texto 2 algumas formas que estão fora da ortografia e da norma padrão. Mais, menor, pra, pro. Considerando o contexto de registro desses usos, eles constituem exemplo de variação linguística, diacrônica, diatópica, diastrática ou diafásica. Nem precisamos ir no texto, ele quer saber se essa variação linguística é que tipo de conceito, diacrônico, diatópica, diastrástica ou diafásica. Um minutinho para você, um minutinho para você. Já vou eliminar aqui algumas das alternativas, ó, não é diacrônica e não é diastrática. E aí, diatópica ou diafásica? Professor, nunca ouvi falar disso. Vai ouvir na aula de hoje. E aí? B ou D? Um minutinho para você.
Realmente, o gabarito é letra D, diafásica. Então, olha só, esses termos, mais menor para pró, é diafásicos. Vamos entender melhor, olha só, pessoal. A letra D, diafásica, é a correta porque os exemplos mais menor para e pró refletem variações do modo de falar de acordo com a situação de comunicação. Isto é, registros mais informais ou coloquiais são a norma padrão da língua. No texto 2 de Milo Fernandes, a narrativa é de caráter humorístico e literário, usando o português coloquial para criar efeito de naturalidade e proximidade com o leitor. Pra e pró são contrações coloquiais de para, a e para o. Mais menor reforça a ideia de exagero humorístico, típico da fala popular. O texto 3 explica que fábulas usam linguagem figurativa para transmitir sentido e efeito moral. Nesse contexto, o autor escolhe conscientemente o registro informal para reforçar o humor e a expressividade. Portanto, esses usos não são erros, mas escolhas de registros adequados à situação de comunicação, caracterizando variação diafásica, ou seja, variação do estilo ou nível de linguagem conforme o texto. As demais alternativas estão incorretas, porque diacrônica é variação ao longo do tempo, diatópica, variação regional geográfica, diatrástica, variação social de classe. Gabarito, letra D. Gabarito, letra D, deixa só a mesa destravar. Gabarito, letra D. Próxima. Práticas antirracistas. Movimentos de pessoas negras no Brasil há muitos anos debatem o racismo como estrutura fundamental das relações sociais que cria desigualdades e abismo na sociedade brasileira. O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato de vontade de um indivíduo. Reconhecer o caráter estrutural do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro tão grande? No entanto, não devemos nos intimidar. A prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. Portanto, nunca entre numa discussão entre racismo dizendo: mas eu não sou racista. O que está em questão não é um posicionamento moral individual, mas um problema estrutural brasileiro. A questão é: o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, o que é difícil ou mesmo impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada. Isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. Questão: qual é a ideia defendida no texto? As atitudes racistas decorrem de falta de ética e de insensibilidade de pessoas conservadoras que se fecham às mudanças históricas. A sociedade brasileira é estruturada a partir de um sistema racista que vai além da intenção e da disposição moral dos indivíduos. O racismo é um desvio moral que destrói os pilares de solidariedade e harmonia de uma sociedade. Por isso, requer a implementação de leis severas. Os direitos garantidos no ordenamento do Estado democrático são um sinal de que todos são iguais perante a lei, por isso o racismo é visto como crime. E aí? Qual é a ideia defendida no texto? A, B, C ou D? Um minutinho para você. Qual a ideia defendida no texto? E aí, B ou C? Gabarito letra B, tá, pessoal? A sociedade brasileira é estruturada a partir de um sistema racista que vai além da intenção de disposição moral dos indivíduos. Isso aqui não é porque você leu o artigo 5º da Constituição que a letra D está correta, tá? Não fala de ordenamento jurídico do Estado no texto. Alternativa B, a sociedade brasileira é estruturada a partir de um sistema racista que vai além da intenção e disposição moral dos indivíduos. É a correta porque reflete uma precisão a ideia do texto 4. No texto de Jamila Ribeiro, o racismo é descrito como uma estrutura fundamental das relações sociais e não apenas uma atitude individual. A autora afirma que não basta se declarar não racista, porque o problema é estrutural, ou seja, está enraizado nas instituições e nas práticas cotidianas da sociedade brasileira. Combater o racismo exige ações concretas e conscientes, e não apenas intenções ou posicionamentos morais individuais. As outras alternativas estão incorretas por quê? A, reduz o racismo à falta de ética de algumas pessoas, ignorando o seu caráter estrutural. C, traduz o racismo como desvio moral e propõe punições legais sem abordar a dimensão estrutural. D, limita a discussão ao direito formal e à criminalização, deixando de lado a análise social e a estrutura do texto que o texto defende. Portanto, letra B captura a essência do argumento do texto. O racismo é um sistema social
não apenas um comportamento individual. Gabarito letra B. 9. Considerando o modo de organização textual, verifica-se que o texto Práticas Antirracistas é construído a partir de uma sequência textual, argumentativa, injuntiva, narrativa ou descritiva. E aí? E aí, pessoal? O texto 3 é argumentativo, o texto 4, Práticas Antirracistas, ele é argumentativo, injuntivo, narrativo ou descritivo? Vou colocar o texto em tela para você novamente. Um minutinho para você. Mariluce, pode perguntar. Paula, eu queria que você desse o feedback daqui a pouco para mim, tá? Vi que você está com o microfone funcionando hoje, Paula. Mariluce, pode perguntar, minha querida. Pode perguntar, Mariluce. Levantou a mão, pode perguntar. E aí, pessoal? Letra A ou letra C? A ou C? Realmente é um texto argumentativo, tá? Vem comigo entender melhor, olha só. A letra A argumentativa é a correta porque o texto 4, Práticas Antirracistas, é construído para convencer o leitor sobre a urgência e a importância da prática antirracista, usando perguntas, usando argumentos e justificativas, não apenas narrando fatos, descrevendo ou dando instruções. Analisando o texto de Djamila Ribeiro. Tese ou ponto de vista, o racismo é uma estrutura social, não apenas uma atitude individual. A prática antirracista é urgente e necessária nas atitudes cotidianas. Argumentos e explicações, o racismo cria desigualdade e abismos na sociedade. Declarar-se não racista não é suficiente, a inação perpetua a opressão. Conclusão implícita, é preciso agir conscientemente para combater o racismo. Esses elementos são típicos de um texto argumentativo, pois há posição defendida, mais fundamentação, mais persuasão do leitor. Correção, tá, pessoal, das alternativas incorretas para vocês. Portanto, a letra A é a correta, porque a estrutura textual é argumentativa, fundamentando ideias para convencer o leitor. Gabarito, letra A. Próxima questão. Trecho. A inação contribui para perpetuar a opressão. O vocábulo inação pode ser substituído sem prejuízo coesivo e semântico por indolência, inapetência, inépcia ou inércia. Questão em tela, um minutinho para você, responda para mim no chat. Questão em tela. Dona Iva chegou, né? Pessoal, realmente é inércia, tá? Vem comigo entender, olha só. Alternativa D, inércia, é correta porque preserva o sentido de falta de ação ou passividade que o texto de Djamila Ribeiro transmite. No trecho, mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. O termo inação refere-se à falta de agir ativamente contra o racismo, a passividade diante de uma situação que exige ação. Inércia, sinônimo de inação, passividade ou falta de movimento, mantém o sentido do texto. Indolência, sugere a preguiça ou falta de interesse, mas tem o sentido moral ou emocional, que muda ligeiramente a ênfase. Inapetência, remete à falta de apetite, seja literal ou figurado, não é adequado. Inépcia significa incapacidade ou incompetência, o que altera o sentido original, que foca na falta de ação consciente. Portanto, inércia substitui inação, sem prejuízo semântico ou coesivo, mantendo o argumento central do texto. A passividade contribui para perpetuar o racismo. Gabarito, letra D. Próxima questão. Gameleira de Goiás se destaca como um município que une tradição e desenvolvimento, reconhecida pela valorização da agricultura familiar, do empreendedorismo local e da cultura regional. A cidade reforçou esse protagonismo com a realização da Segunda-feira Livre Municipal, realizada na primeira sexta-feira do mês. A feira reuniu mais de 1.000 pessoas
que prestigiaram um espaço preparado por toda a infraestrutura necessária para acolher feirantes, visitantes e famílias. As bancas exigiram a riqueza da produção local, com alimentos frescos, artesanato de qualidade e apresentações culturais que deram ainda mais vida ao encontro. Questão: o evento é uma forma de fornecer as atividades tecnológicas, o comércio internacional, os espaços comunitários ou a concorrência entre famílias. E aí, analisa o texto, um minutinho para você. Já vou eliminar aqui algumas alternativas, ó. C ou D? Realmente, o gabarito dessa questão é letra C. O evento é uma forma de fortalecer os espaços comunitários. Vem comigo, olha só. A letra C, os espaços comunitários, é a correta, porque o texto enfatiza que a Segunda-feira Livre Municipal de Gameleira de Goiás promove a integração social e valorização da produção local, reunindo feirantes, visitantes e familiares em um espaço para acolhê-los. Como sempre, né, correção das alternativas incorretas. Portanto, o evento não está relacionado à atividade tecnológica, comércio internacional ou concorrência entre famílias, mas sim a criação e fortalecimento dos espaços comunitários onde a população interage e valoriza a produção local. Gabarito letra C. Agora, pessoal, vou rapidamente aqui fazer a nossa chamada. Para que vai servir a chamada? Para eu te enviar a lista de questões, para eu te enviar o bônus de redação. Eu vou enviar a palavra presente lá no nosso grupo do WhatsApp. Você vai clicar na palavra chamada e vai me enviar a palavra presente no privado, tá? Vai servir para eu te enviar os 2 bônus da aula de hoje, tá? Lá na minha sala do efetivo, eu faço a chamada, na sua sala do temporário, você não faz a chamada, ou tem que bater o ponto, né, se for o cargo administrativo. Aqui nós fazemos a chamada também rapidamente, tá? Só um instante, eu quero também que os alunos respondam a chamada, tá? Isso é uma forma de eu saber quem está aqui. Paula, já vai preparando aí seu microfone. Então, olha só, pessoal, Cris Patriarca, Ingrid Lopes, Iva, Jade Oliveira, Juvelaine Carvalho, Lilian Marques, Lucas Gustavo, Luiz Gustavo, Mariluz Ribeiro, Paula, Rayane, Rosiane, Thaís e Tiane. Uma outra forma de você responder a chamada rapidamente é você deixando um joinha na palavra lá no grupo. Paula, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem, minha querida? Tudo. Paula, fala um pouquinho para mim sobre a sua experiência comigo na mentoria. Quanto tempo você está na mentoria? Começa por aí. Então, eu estou na mentoria desde janeiro, né? Uhum. E aí eu já fiz uma volta inteira no edital do Valparaíso. Então, assim, para mim foi maravilhoso, porque eu nunca tinha feito uma volta inteira, né? Nunca tinha chegado até o final de um edital. E aí consegui chegar e conseguir visualizar o que eu preciso estudar mais. Tá sendo magnífico, igual, por exemplo, hoje, né? Eu vi que eu preciso focar um pouco mais em português, né? Então, na medida que a gente vai passando pelas questões, na medida que a gente vai fazendo, eu vou percebendo o que eu preciso focar mais. Então, assim, isso tem sido, Você assim... acredita que eu devo focar essas aulas do Valparaíso em simulados de português? Sim. Estou pensando nisso também. O que vocês, outros alunos, acham? Que eu devo focar em simulados de português, agora na reta final do Valparaíso? Escreva sim ou não para mim no chat. Ingrid, Paula, perdão, fala um pouquinho mais sobre a sua experiência. Então, e aí eu tenho... tem sido muito válido ter passado por esse edital, igual eu já tinha falado, né? Nunca tinha passado. Então, assim, você perceber aonde você precisa focar é melhor do que você ficar estudando aleatório. Você estuda, a gente às vezes pensa assim, eu vou estudar só legislação, vou estudar só isso, e aí você esquece das outras coisas. Então, o jeito que o senhor vai passando, vai mostrando o que a gente precisa focar mais. Então, é isso. Perfeito. Muito obrigado, dona Paula. Agora Nada. vou falar com a dona Rose. Pessoal, a Jade, a Juvelaine, a Rayane, nenhum de vocês responderam a chamada ainda.
Respondam a chamada para mim, deixando um joinha na palavra chamada no grupo ou me enviando presente no privado. Vou falar o nome de todo mundo novamente e vou atrás da chamada. Cris Patriarca, Ingrid Lopes, Iva, Jade Oliveira, Juvelaine Carvalho Barros, Línia Marques, Luiz Gustavo, Luiz Carlos Macedo, Mariluce Ribeiro, Paula Rodrigues, Rayane, Rosenice e Tiane. Rosenice, a senhora consegue falar comigo também? Oi, professor, bom dia. Bom dia, minha querida. Me fala um pouquinho sobre a sua experiência na mentoria. Então, a minha experiência na mentoria, estou amando, está sendo muito bom, porque, assim, antes eu estudava, não era, assim, um estudo direcionado, eu estudava aleatoriamente, às vezes estudava uma matéria mais do que a outra, e, assim, quando chegava na hora da prova, ficava tipo que perdida, porque tinha conteúdos que realmente eu estudava mais e outros eu estudava menos. E outros que eu achava que não ia cair tanto e acabava que caía. Só que na mentoria está sendo diferente. O guia de estudo tem tudo lá que a gente precisa, é um guia direcionado, que você vai estudar dia após dia ali, dando sequência aos estudos, e dá uma direção mesmo, assim, para a gente não fica, tipo, perdida nos estudos, estudo de maneira correta. E meus estudos, sim, está sendo bem impactado, eu estou gostando, estou amando muito. Já dei uma volta no edital, quase dando a segunda volta. Que chique, dona Rosenice! Sim, desde o mês de novembro, que eu estou na mentoria, né? E então estou amando, estou gostando muito. Foi uma decisão, assim, bem assertiva, a partir do momento que eu decidi comprar essa mentoria. Não foi fácil comprar, eu tive dificuldade, mas, assim, o senhor facilitou para mim estar comprando essa mentoria, graças a Deus deu certo. E então, estudo bem direcionado mesmo, de excelente qualidade, mentoria muito boa, ótima, e estou bem confiante. Muito compromisso, né? Sim, sim. E, assim, a colega citou aí que gostaria de ter os próximos simulados de português. E, assim, eu peço também, assim, que seria bom ter simulado, assim, de português voltado também para a interpretação de texto, que eu estou com um pouquinho de Interpretação de dificuldade texto é o que mais cai. em Pessoal, olha só. interpretação. Para vocês fazerem uma prova de português, para vocês irem bem na prova de português da banca UFG Verbena no dia 29 de março, você tem que ter feito aí no mínimo os 10 simulados. No mínimo. No mínimo, assim, é básico. Menos que isso aqui, você não está preparado para ir para a prova. Então, eu vou fazer bastante simulados, tá? Quartas e sábados. Não deixem de participar, pessoal. Não deixem de participar. É isso, eu agradeço imensamente a participação de vocês na aula de hoje. A gente teve uma semana extremamente abençoada de aulas. Foi algo, assim, muito bom. Manter esse pique, assim, é muito difícil para mim também. É muito doloroso. Mas também é extremamente gratificante chegar no sábado, essa hora, 10 horas da manhã, e ter cumprido todo o meu objetivo com vocês. Então, olha só, um beijo no coração de vocês. A gente se vê segunda-feira, às 7h30 da noite, tá? Para mais uma semana de muita responsabilidade com o seu sonho, por meio das nossas aulas ao vivo todos os dias. Então, ó, um beijo no seu coração. A gente se vê na segunda-feira, às 7h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.